cheio de hematomas. Ele devia ser um homem muito diferente, sangrando o tempo todo, porque se machucava com as correntes e as arrebentava. Quanto aos demônios, nós temos 2 perigos sérios, os quais nós podemos correr. O primeiro é dizermos que não existem demônios. O segundo é nós darmos tanto interesse a ele, interesse demais. Eu fazia uma série evangelística numa cidadezinha no interior de Goiás. Uma moça frequentava aí a igreja com a sua filha de 5 anos, pequena. E numa noite a moça falou: pastor, minha irmã está me incomodando demais. E ela vem atrás de mim e diz assim: por que você está frequentando a igreja daquele pastor? Eu garanto que lá eles não oram com poder. E a moça diz: pastor, eu digo para ela, eles oram com poder. Minha irmã continua: eu garanto que lá eles não cantam, não louvam com poder. Eles louvam com poder. E finalmente ela disse: garanto que lá eles não expulsam demônios. Naquele momento, pastor, a minha menina puxou a saia da minha irmã e disse: tia, lá não tem demônio para expulsar. Na maioria das vezes, o demônio não deve estar dentro de uma igreja. Mas, logicamente, sim, existem pessoas endemoniadas, pessoas fracas que deixam com que o inimigo tome conta da vida delas. Porém, o maior perigo de todos não é um endemoniado e o inimigo na sua frente. O maior perigo dele é quando ele se envolve no meio das coisas certas, no meio dos conceitos, é quando ele coloca a dúvida, é quando ele mistura a verdade com a mentira, o bom com o mal. Jesus desceu de barco, eles estavam amarrando o barco, quando aquele homem vindo dos sepulcros veio para atacá-lo. De repente, os discípulos saíram correndo. Ele era um homem com uma fisionomia muito estranha, muito diferente. Os discípulos correram e pensaram que Jesus talvez fosse atrás deles e de repente se viram sozinhos, olharam e Jesus estava no mesmo lugar de quando chegaram. O homem endemoniado correndo do sepulcro, sangrando, todo infeccionado, inchado, se aproximou de Jesus como quem iria destruí-lo. Jesus estendeu a mão e disse: espírito imundo, retira-te deste homem. O inimigo caiu aos pés de Jesus e a Bíblia diz que ele falou: rogo-lhe que não me mandes para fora. Você vê alguma semelhança entre esse homem endemoniado e Jairo? Jairo chegou, se lançou aos pés de Jesus e diz: rogo que vá comigo e cure minha filha. O homem endemoniado chega, se lança aos pés de Jesus e diz: eu rogo que não me mande para fora daqui. Nem todo aquele que se lança aos pés de Jesus vem com legitimidade. O próprio Jesus disse nas Escrituras: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Sim, os demônios conhecem Jesus e o reconhecem, e as pessoas endemoniadas também. Jesus tem uma conversa, os demônios pedem para serem colocados ou enviados para os porcos que estavam ali, 2.000 porcos. E de repente o que a gente encontra no relato bíblico é Jesus deixando com que os espíritos vão para os porcos. Ao entrarem nos porcos, os porcos se jogam morro abaixo, caem no mar e morrem afogados. Que história é essa? Primeiro Jesus se dispõe a ir pregar do outro lado do mar e uma tempestade tenta atrapalhar. Depois Jesus encontra um endemoniado, fala, repreende os espíritos imundos, repreende Satanás que está ali, aquela legião de demônios. Os demônios pedem para que eles possam ir aos porcos, Jesus permite. Será que Jesus não sabia o que iria acontecer? Ele sabia. E o que aconteceu foi que os moradores daquele lugar mandaram Jesus embora. A cena que nós vemos seguinte é a que está descrita aqui na Bíblia, a partir no capítulo Marcos, no capítulo 5, verso 18 em diante, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava a ele o endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus disse para ele: não, fica aqui onde você está. Quando a gente olha à primeira vista, dá a impressão que essa foi uma missão fracassada de Jesus. Talvez os discípulos pensassem assim. Às vezes nós olhamos para Jesus e pensamos que ele teve uma missão fracassada na nossa vida. Você não pensou isso? Há um tempo atrás, uma mulher chegou para mim e disse: pastor, acho que me batizei na igreja errada.
Depois desses 3 meses em que eu me batizei na sua igreja, as coisas para mim só acontecem errado. Parece que tudo vai mal. Será que você já pensou alguma vez que Jesus tem tido uma missão fracassada na sua vida? Jesus nunca falha. Jesus nunca fracassa. Jesus nunca erra. Nós que muitas vezes não conseguimos ver as intenções de Jesus e como Ele trabalha. Certamente, quando nós lemos depois a Bíblia, nós vemos que Jesus mais tarde, ao voltar ali, teve milhares de pessoas a seus pés por 3 dias. Jesus deixou ali, naquele lugar, pregando no seu lugar, uma pessoa que não tinha ouvido nunca um sermão de Jesus, não tinha conteúdo para falar, como os discípulos, por exemplo, mas ele deixou alguém que era um testemunho vivo do poder de Jesus na sua vida. Quando aquele homem falava de Jesus, ele falava com o poder e a autoridade de quem havia sido transformado verdadeiramente pelo Mestre. Jesus é esse, vencedor mesmo quando parece derrotado. Jesus é esse, digno de ser por nós lembrado e transmitido a outros. Jesus quer usar você também, não importa quem você seja. Não importa que se sinta o menor de todos os homens, não importa que se sinta o mais incapacitado de todos, você pode ser um instrumento nas mãos de Jesus. Hoje o convite dele e o apelo para você é muito especial. É um apelo para ser discípulo. Não olhe para você, nem para o que você é. Olhe para o que você pode ser nas mãos de Jesus. Incline a sua cabeça e eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Deus amado, que o Senhor possa nos usar apesar de quem somos. Que o Senhor possa tomar nas suas mãos cada um dos seus filhos que agora, nesse momento, dedica a sua vida e o seu coração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.